Oi gente, tudo bom? Hoje sendo o dia oficial de gravar introduções e encerramentos de vídeos que eu vou gravar mais tarde, só mostrando as minhas mãos pra vocês. Eu venho pra vocês com o meu vídeo de pincéis de sombras, continuando a minha série de vídeos da minha coleção de maquiagem. Já mostrei meus esmaltes, já mostrei meus batons, já mostrei meus pincéis de base de pó. E eu não sei se vai subir primeiro o das minhas sombras ou dos meus pincéis de sombras, deve subir assim semanas seguidas, vamos ver qual que sai primeiro. E eu espero que vocês gostem. Se você gostou dessa maquiagem, tem um tutorial pra ela aqui no canal. É uma maquiagem que eu fiz inspirada em Rocky Horror Picture Show, um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Se você quiser ver, dá uma olhadinha lá. E Rocky Horror tem no Netflix, se você nunca assistiu, vai lá assistir. Então é isso, vamos lá pro vídeo. Bom, então antes de começar, vou responder a pergunta que todo mundo sempre faz quando eu faço vídeos assim. O esmalte que eu tô usando é o Bahama Mama, da Essie. Eu separei os meus pincéis por marca. Eu só vou mostrar primeiro os de delineador, que é um tipo bem específico e diferente. E depois eu vou seguir por marca. Então eu tenho 5 pincéis de delineador. E eu tenho tanto pincel porque cada um eu uso para um estilo diferente. E também porque eu não limpo ele toda vez que eu uso. Eu devia fazer isso, mas eu não faço. Então, como eu não limpo toda vez, eu gosto de ter alguns pra quando um tiver sujo eu uso outro, coisas assim. Esses 3 primeiros são da Sigma. Esses 2 são iguais, um pincel de delineador com a pontinha assim fininha, e eu uso eles para delineador em gel. Esse daqui era de uma coleção da Sigma de pincéis para viagem, e esse daqui era de pincéis normais. Esse pincel aqui é do primeiro kit de pincéis que eu comprei, vocês vão ver que eu tenho vários que são dessa mesma cor. Os 2 são na numeração E5, E05. Esse outro aqui da Sigma é a numeração E65 e é um pincel chanfradinho. Eu gosto dele, foi o primeiro que eu tive, é um chanfradinho mais gordinho. Ele não faz delineador tão fininho, mas pra fazer um traço mais grosso ele fica bem certinho. Esse aqui é um dos primeiros pincéis que eu comprei do Boticário. Vocês vão ver que na coleção tem outros 2 que tem esse mesmo formato, com essa ponta meio triangular. E ele também é um pouquinho mais grossinho e mais comprido também do que o da Sigma. Também é bom pra fazer traços de delineador um pouquinho mais grossos. E esse daqui é um pincel da Sephora, que é de um kit que meu pai me deu quando ele foi viajar, um travel kit, com uns 4 pincéis pequenininhos. Os outros eu não gostei, acabei dando, mas esse daqui de delineador é bem bom também. Também é um chanfradinho, mas ele faz um gatinho um pouco mais fininho. O outro pincel da Sephora que eu tenho é esse chanfradinho aqui, que eu uso pra sobrancelha, na verdade. Ele é bem mais grossinho, se você for ver pela pontinha, do que os outros pincéis de delineador. E ele chama Brown mesmo, de sobrancelha, número 10 da Sephora. E é o único pincel pra sobrancelha que eu tenho. Eu uso ele com a minha sombra da MAC pra sobrancelha. Quando eu não uso lápis, eu uso ele. Os outros 2 pincéis que eu tenho do Boticário são esses daqui, que eu comprei junto com aquele de delineador. Eles já estão apagados, então não tem como eu falar qual que é, mas eu acho que o Boticário nem deve mais fazer desses daqui, porque eu comprei lá, acho que em 2009 e 2010. Então, os 2 são bem parecidos. Esse primeiro é um aplicador de sombras, bem simplesinho. E esse daqui é um chanfradinho, que era pra fazer esfumado na pálpebra. Na época eu não achava no Brasil nenhum pincel de esfumar mais fofinho, então eu acabava tendo que usar esse daqui pra aplicar sombra na pálpebra e esfumar. E no começo todos os looks que eu fazia eram só com esses pincéis aqui. Próxima marca é a MAC, tenho 4 pincéis pra olhos da MAC e são os meus 4 pincéis favoritos, inclusive alguns deles eu queria comprar outro igual porque são muito bons. O mais diferentão que eu acho que eu tenho é esse daqui, que é o 227. Ele é um pincel bem gordinho, como vocês podem ver. E ele serve pra esfumar. Ele é muito bom pra passar acima do côncavo, pra você terminar de esfumar a sombra mais escura que você passou em direção à sobrancelha. Tanto pra você pegar uma cor clarinha pra esfumar, quanto pegar ele sem nada. E se você passou muito escuro ou deu uma carregada maior que você queria, se você passar esse pincel sem sombra nenhuma, ele acaba dando uma apagada. Ele é bem coringa, eu gosto muito. Não conheço nenhuma marca que tenha um pincel parecido. Se você for comprar um pincel da MAC de sombra, eu acho que esse daqui vale a pena pela questão de ser diferente. Esse pincel 239 é um dos meus favoritos também. É um aplicador de sombra simples, mas ele tem um tamanho ideal pra mim, porque ele é mais curtinho, pequenininho. Aplica a sombra bem localizada, assim, não fica espalhando pra fora de onde eu quero. E ele é um pincel que eu queria comprar outro, porque eu acho que compensa muito ter 2 na coleção
Pra fazer o mesmo look, assim, dá pra usar um pra cores mais escuras, um pra cores mais claras, acho que valeria muito a pena. Esse eu acho que é o pincel mais famoso da MAC, 217, é um pincel de esfumar, bem compridinho, assim, mais achatadinho. É bom pra aplicar a sombra, assim, na pálpebra e também esfumar o côncavo. Se você vai fazer um look mais dia a dia com cores mais clarinhas, um esfumado marrom clarinho, dá pra fazer tudo só com esse pincel. É outro que eu queria comprar, mais um pra minha coleção. E o último da MAC é o 224, que aí é o pincel mais clássico de esfumar mesmo. Esse daqui eu comprei mais por curiosidade, gostei bastante. Ele esfuma muito, muito bem, super macio, bem gostosinho. O que eu tô gostando mais dele é que eu lavo e ele continua bem macio. Diferente de outras marcas que às vezes depois de algum tempo começa a ficar meio áspero. Agora, o grosso da minha coleção, a maioria dos meus pincéis são da Sigma, como vocês podem ver. Porque foi como eu comecei a minha coleção de maquiagens, foi comprando kits da Sigma, então dá pra ver que vários pincéis são meio iguais, na verdade. Então o primeiro que eu tenho é o E25, é um pincel de esfumar que eu tenho 2 iguais, na verdade eu tinha 3, mas eu dei um pra uma amiga minha. Porque teve uma época que toda compra que você fazia no site da Sigma, eles mandavam um desse daqui de brinde. Ele é mais ou menos parecido com o 217 da MAC, eu acho que ele meio que queria ser um 217 da MAC, mas ele é um pouco maior, como você pode ver, um pouco mais espalhado e um pouco menos denso, ele é mais gordinho, então eu acho que o da MAC acaba sendo mais preciso do que ele. Eu não gosto de usá-lo pra aplicar a sombra, o da MAC eu acabo usando pra isso também, mas pra esfumar ele é muito, muito bom, por isso que eu ainda mantenho 2 na minha coleção. Eu tenho 2 E60 também. Um é da coleção pra viagem e o outro é da coleção de tamanho normal, mas os dois são iguais. É um pincel pra aplicar sombra que ele é mais compridinho e fininho. Ele é bom pra aplicar sombra na pálpebra inteira, não faz uma coisa muito localizada, mas pra jogar uma cor em tudo, assim, ele é muito bom. Dá pra ver que ele é um pouquinho maior do que o E55, que é outro pincel da Sigma que eu tenho. Esse daqui é um pouco mais denso e menorzinho, então você consegue aplicar mais cor numa região mais concentrada. O E70 é um chanfradinho fofinho. Ele é muito bom pra aplicar cor no côncavo, assim, e já aplicar meio esfumando, assim. Você consegue pôr a cor mais na pontinha, mirar no côncavo, e a cor já vai ficando mais escura no côncavo e esfumando pra fora. Ainda da coleção de viagem tem o E45, que é um pincel de esfumar o côncavo, que ele é mais fechadinho assim, ele tem mais uma pontinha aqui, um pouquinho mais denso. Você consegue aplicar a cor no côncavo e já ir esfumando também. E como é um pincel que eu gostava bastante, eu também tenho um dele maior, esse eu comprei individual, também o E45. Eu tenho um E35, que ele é um pincel também de esfumar, mas ele é mais gordinho assim, ele não termina tão pontudinho, ele termina mais arredondado, maior assim. Ele é mais pra esfumar mesmo, assim, de uma forma geral, não é tão bom pra aplicar a cor mais localizada. Tem esse que é o SS224 na numeração antiga. Esse daqui era de um kit de viagem que eu tinha antes. Eu acabei dando ou estragando os outros pincéis desse kit, sobrou só esse. Eu acabo guardando mais por questão sentimental mesmo, porque é até na numeração antiga da Sigma. Tem o F70, que na verdade era pra ser meio que um pincel de corretivo, né? Um pincel de rosto. Mas eu acabo usando pro olho mais pra usar sombras em creme e pra passar sombra embaixo do olho, assim. Tem o E30, que é o único da minha coleção, pincel lápis. É um que todo mundo queria ter há muito tempo, assim. Eu gosto muito dele pra esfumar a sombra nos cílios inferiores, também pra aplicar preto, assim, bem... Quando eu quero aplicar um preto bem concentrado no cantinho externo da pálpebra. Ele é muito bom. A MAC tem um pincel desse daqui que eu queria comprar também, mas enquanto isso eu continuo usando o da Sigma. E o último da Sigma que eu tenho é um de 2 pontinhas, que veio junto com alguma paleta deles que eu comprei. Uma ponta é o E55, que eu já mostrei pra vocês, e a outra ponta é o E40, que eu mostrei no meu vídeo de pincéis de pó, porque eu gosto de usar esse tipo de pincel pra aplicar pó por cima do corretivo. Ele é muito grandalhão, acaba não dando muito certo pra eu esfumar o olho. Eu tenho 5 pincéis da Urban Decay, todos eles vieram com paletinhas de sombra deles, das várias Nakeds. Então tem esse daqui que é pra aplicar sombras, ele tem só essa pontinha mesmo. Tem esse que tá escrito que veio na Naked 2, tem um lado bem igual àquele que eu acabei de mostrar. E o outro é um pincel de esfumar.
E eles têm cerda sintética, que é bem diferente. Os outros pincéis que eu tenho, a maioria tem cerda natural, ou pelo menos o mesmo acabamento de cerda natural. E cerda sintética dá um acabamento bem diferente pra sombra. Então eu gosto de ter esses pincéis porque são os únicos que eu tenho, principalmente de esfumar, que são sintéticos. Esse daqui que veio na Naked Smoke tem uma pontinha igual, que é de esfumar. Mas a outra pontinha é meio que um pincel lápis, bem interessante. Eu acabo usando mais aquele da Sigma, que tem cerda natural, mas esse daqui também é bem bom, ele é bem mais firme. Esse outro aqui também tem uma pontinha de esfumar, que eu já mostrei pra vocês, mas a outra pontinha é um de aplicar sombra, que é um pouco menorzinho e mais gordinho do que o que eu tinha mostrado antes. E esse daqui, que é o da Naked 3, tem de um lado um pincel também que é pra aplicar sombra, mas que é um pouco maior e mais gordinho. E do outro, o de aplicar sombra normal deles, que é mais fininho. E pra terminar, tem 4 pincéis de marcas mais variadas. Esse daqui, que é o G1 da Class Vogue. No começo, quando eu comecei a assistir tutorial de maquiagem, eu via muito a Mariana Santarin, que era Vixen, falando dos pincéis da Class Vogue, como ela adorava eles. Então, eu quis comprar um pra testar, comprei esse na Liberdade. Realmente ele é muito, muito macio, é muito gostoso, funciona muito bem, mas é bem caro. Então eu acabei comprando só esse daqui. Eu tenho esse pincel chanfrado médio para sombras E4, que é da The Beauty Box. Comprei pra testar mesmo, gostei bastante, ele é bem denso, funciona muito bem pra aplicar a sombra no côncavo e esfumar. E eu tenho 2 da Sonia Kashuk, que eu comprei quando eu fui para os Estados Unidos com a Tairine. Eu ouvia sempre falar dessa marca de maquiagem. Quando eu vi isso daqui, eu comprei um kit que tinha uns pincéis mais diferentinhos pra testar. Acabei gostando só desses 2 e ficando com eles. Esse daqui é o número 116, que é um pincel também de esfumar, mas ele é mais curtinho e mais gordinho, mais cheinho, dá pra ver. Ele é muito denso, então ele aplica bastante cor, ele concentra bastante a cor. É bom pra fazer um côncavo mais pesado. E esse daqui, que é super pequenininho, ó, bem fininho, ele é bem duro mesmo. E ele é bom pra aplicar a cor embaixo dos cílios, fica bem definido, mas depois precisa esfumar com algum pincel, porque senão fica bem marcado. Então é isso, gente. Esses são os meus pincéis. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim. Não deixe de se inscrever no canal pra mais vídeos. Não deixe de me seguir nas redes sociais, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, tá tudo aqui embaixo. E é isso. Tchauzinho, até a próxima.